da parte de Deus, o meu futuro será determinante de sucesso. Amém? No Senhor. Então você vai ver Josué, um homem que Deus chama, e nesse contexto aqui a Bíblia diz que o seu líder Moisés, ele havia morrido. Mas Josué, ele vem de uma geração de homens e mulheres que foram tirados do cativeiro. Eles foram tirados do Egito. E a Bíblia diz que por 40 anos, esse povo então caminha pelo deserto. Mas muitos saíram do deserto já velhos, outros meia idade, outros nasceram também no deserto. Mas eu sei que as gerações que saíram do Egito, eles partilhavam com os novos, os que nasciam e iam nascendo, tudo quanto Deus havia feito no Egito, do Mar Vermelho que se abriu, dos milagres, das coisas tremendas que Deus havia feito, e o que Deus iria fazer. Mas Deus não os tira apenas para que eles ficassem 40 dias num deserto, peregrinando, tentando se estabelecer aqui e ali, sem uma direção. Não. Havia uma promessa da parte de Deus, que Deus os levaria a uma terra, a um território. Diga assim, território. A Bíblia diz que essa terra, ela manava leite e mel. Olha como nós conhecemos. Isso está muito claro no nosso coração. Só que para chegar a essa terra, havia princípios de Deus. Havia limites que Deus também estabelecera no meio do povo, para que chegassem bem, para que gozassem sim da boa terra, do território, que segundo a palavra de Deus e a promessa, era uma boa terra. Então Josué fazia parte de um grande projeto de Deus, levar um povo a experimentar uma nova vida, uma vida agora livre da opressão dos egípcios, do faraó. E isso tem muito a ver conosco hoje. Deus, ele nos liberta, ele nos tira lá do mundão, da prisão, do pecado, do lamaçal, e nos dá uma proposta de uma nova vida. Amém? Quantos têm nova vida em Cristo? Aleluias. Mas essa nova vida, irmãos, quando nós recebemos ela tem novos princípios. Existem limites. O reino de Deus, ele é diferente do reino das trevas. Então, a gente começa a perceber que tem pessoas que são inseridas no reino, elas nascem de novo, elas têm uma promessa linda da parte de Deus. Há coisas que Deus quer fazer, nos levar a lugares preciosos da parte de Deus, aonde realmente mana leite e mel, mas parece que alguns escolhem ir para um lugar onde tem fel, amargura, raiva, dor, desespero. Parece que estamos vivendo a nova vida debaixo de uma promessa de um grande projeto de Deus, mas parecendo que não temos isso. Então Josué e Caleb, mas a Bíblia diz que todos morrem no deserto. Meu Deus. Diga para o seu irmão assim, ó, não se dê o luxo, meu irmão, de morrer no deserto. Diga de novo para ele, não se dê o luxo de morrer no deserto. Diga assim, você não foi chamado para morrer no deserto, para fazer morada no deserto. Diga assim, você foi chamado para experimentar um território lindo da parte de Deus. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, queridos, a gente vê que Josué estava ali, caminhando, e dentre toda aquela multidão, apenas ele e Caleb entram na terra. Meu Deus, quantos gostariam de ter entrado? Mas muitos morreram pelo caminho. Eu penso que muitos passaram 40 anos dizendo, puxa, meu pai contou tantas coisas de Deus, e tem muitas coisas que Deus vai fazer segundo o que nossos pais falaram, e eu estou doido para experimentar isso, isso vai acontecer na minha vida. Porém você vai ver que esses que não chegam até a terra prometida, esses que não experimentam a terra onde mana leite e mel, é porque lá atrás eles infringiram, eles quebraram
princípios, eles não se submeteram à orientação segundo a palavra de Deus. Hoje é diferente? Não. Deus tem nos dado princípios. Deus tem nos dado a sua palavra. Você já os conhece. E temos o mesmo desafio de continuar seguindo debaixo de um projeto lindo para coisas grandes da parte de Deus. A Bíblia diz que esta boa obra que Ele começou em você e em mim, Ele vai concluir. Amém? Agora eu espero em nome de Jesus, que você permita, pela obediência ao Senhor, e temos ensinado isso nos encontros, que a obediência traz a bênção. Que você possa permitir, que você possa ter o gozo desta boa obra ser concluída na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Eu creio nisso. Mas Josué, ele tem uma responsabilidade de conduzir o povo. E quando Deus o chama, Deus não o chama de qualquer jeito. Deus também Deus faz promessas, e nós vamos ver isso no texto. Deus fala algumas coisas para ele, mas também Deus estabelece limites. E ele teria que cumprir esses limites para que houvesse uma conquista, para que aquilo que Deus prometera se cumprisse na vida dele e do povo o qual ele agora estava assumindo. E Josué sabia dessa terra, conhecia essa terra. Você lembra antes, quando Moisés, ainda vivo, envia 12 espias a essa terra? O que é que eles encontram lá? Poxa, você lembra só dos gigantes primeiro? Mas que isso? Só tinha gigantes na terra? Era exatamente como Deus tinha dito. Mas você percebe como a nossa mente faz primeiro? Bota os olhos no gigante. Foi o quê? A mesma coisa que aconteceu, mesmo também na mesma cabeça. Ninguém lembra, pastor, lá tinha cacho de uva que precisava de 2 homens fortes para carregar, irmão. Percebe como a nossa mente ela foca essas coisas? Então Deus, Ele estabelece agora para esse homem: olha, é possível, de vocês 10 voltam com um relatório terrível, o povo chora, se colocam como coitadinhos, mas esses homens bradam: não, o Senhor já nos deu, nós vamos conquistar, nós vamos possuir a terra. Nós somos chamados para isso. Diga assim, meu irmão, Deus te chamou para isso, para uma grande conquista, para te levar a essa terra. Amém? Para você usufruir, ter o melhor dessa terra. Pastor, onde é que está escrito isso? Que Deus me garante que eu iria comer o melhor da terra. Abra Isaías 1,19. Você quer comer o melhor da terra? Mas há um princípio, há uma ordem de Deus para que eu possa experimentar dessa boa comida, daquilo que a terra oferece de melhor. Isaías 1,19. Grifa aí. Alguém achou? Se você puder levantar e ler com voz de trovão, eu agradeço. É bem pequenininho. Tem alguém aí que se... dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Eita! Pergunta se você está disposto, irmão. Entendeu? Que vai dizer assim: a disposição para comer do fruto bom. Mas há uma condição: se você obedecer, se nós obedecermos, se nós deixarmos essa instrução tomar o nosso coração, de tal maneira que a minha intenção, que os meus desejos, as minhas vontades não podem ir além daquilo que Deus tem para mim. Agora Josué assume esse povo para continuar a jornada. E olha que Deus diz para ele, Josué, capítulo 1, versículo 3. Olha que promessa tremenda. Todos acharam, amém? Se não achou, diga Jesus. Misericórdia. Se ele não achou ainda, está do seu lado aí, se bate e diga assim: irmão, vai começar a escola de discípulos. Amém? Então, 1:3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué, a promessa continua. Há um lugar. Desde o deserto, este Líbano,
até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí vem aqui algo da parte de Josué. Deus está dando uma promessa, mas Deus pede algo da parte de Josué. Diz no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo. Algumas versões dizem: esforça-te e ser corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo, conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Até aí. Olha a instrução de Deus. Deus diz para ele: olha, Josué, há uma terra. Mas para que essa promessa se cumprisse, ele precisaria obedecer limites, as instruções, aquilo que Deus já vinha falando desde Moisés, para que assim ele fosse bem sucedido. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele estabelece limites. No versículo 4 está aí escrito: olha, havia uma terra, um território, não é assim? Mas havia limites. E aí os limites são assim, ó: ao sul o deserto, e ao norte os montes do Líbano. Aí fala até o rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste do mar Mediterrâneo. Querido, Deus, ó, é até aí, não é mais e nem menos. Esse é o território que Deus tinha preparado para aquele povo. Então territórios, eles têm limites. Todo território tem divisas. Quando nós fomos para a Bahia, e você que viaja no final de ano para outros estados, ou às vezes você vai aqui até para Curitiba, quando você está com o seu carro, que você está saindo de Santa Catarina, aí você vê uma placa assim, né? Divisa entre Santa Catarina e Paraná. Eu achei interessante quando eu estava chegando na Bahia, estava assim: agora você está assim, seja bem-vindo, sorria, você está na Bahia. Uma forma até agradável de receber: sorria, você está na Bahia. Mas aquela placa estava delimitando, nos mostrando um limite: olha, estou saindo de um estado, estou entrando em outro estado. Mas lá não tinha uma cerca grande com arame. É algo imaginário, é algo que está ali. E é interessante que quando você entra em outro estado, você começa a ver o sotaque é diferente, olha, a linguagem, a forma como as pessoas se vestem, a comida é diferente, o tempero então, né? Aí eu ficava impressionado: a roupa da polícia é diferente, a viatura, umas coisas diferentes. Rapaz, é um choque. Então as coisas mudam, e até algumas leis. Existem leis municipais estabelecidas. Mas eu preciso entender isso, que no reino de Deus também é assim. Há limites, embora eu tenha toda a liberdade de usufruir e gozar da boa terra, daquilo que Deus tem de melhor, eu tenho limites. Quantos lembram do Éden, quando Deus, ele coloca Adão e Eva? Deus diz assim, abra ali Gênesis, só para você consultar. 2, volta lá no início. 2,15. Lá no início, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. 2,15. Olha isso aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, como? Livremente. Olha, rapazinho, você está vendo isso aqui? Tudo é para você.
toda. Agora olha só, o 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ser livre para fazer agora, ó. Tem um ponto aqui, você pode ir até aqui. Mais que isso aí, há consequências. E aí a Bíblia diz que o salário, a paga do pecado é a morte. Irmãos, eles tinham todas as árvores para comer abundantemente todo dia. Eu tenho certeza que não ia enjoar. Mas nós estamos falando do Éden, queridos. Algo projetado por Deus, puro, limpo, preparado para ser morada do homem e de uma mulher. Não havia pecado ali. E mesmo assim, Deus estabelece o limite. Todas as árvores, porém esta aqui, não. Ali foi o não de Deus. Ele sabia disso, sim ou não? Sim. Agora eu pergunto para você, irmão, se no Éden, um lugar puro, não havia pecado, Deus estabelece limites, você imagina hoje? Meu Deus. Hã? Com esse mudão aí, como está? Por isso que é importante olhar, observar, mas viver na prática. Não apenas conhecer princípios. Então, princípios, quando Deus estabelece, Ele também há alguns limites. Então, o não de Deus também, Ele vem para forjar o nosso caráter. Não sei se os irmãos viram um dia, o ano passado, se não me engano, um cidadão que ele ganhou, ele foi demitido em Nova York, uma coisa assim. E ele saiu dali, ele comprou uma arma e assassinou seu próprio patrão, porque ele não conseguiu digerir aquela demissão. E nós temos entendido nesses dias que os princípios nos protegem, os princípios nos guardam, e que os nossos filhos desde cedo precisam também ser ensinados em princípios, porque vai aparecer todo dia situações adversas, e ainda quando eu convivo e vejo o relacionamento, o primeiro dele é a fidelidade com Deus. Quando eu sei que a minha esposa é uma mulher de Deus, meu marido é homem de Deus, eu não fico preocupado que ele vai jogar bola. Ou se ele atrasou 5 minutos, já fica no celular. Tu tá onde? Meu Deus! Queridos, Deus nos dá a liberdade, mas há limites. Então essa promessa de conquista, havia limites da parte de Deus. E aí eu estava vendo no dicionário a palavra limite. Diz que é como uma linha, um ponto divisório que tem como objetivo separar, proteger, distribuir o espaço da invasão. Tivemos lá hoje. Meu Deus, diga assim: Senhor, que eu possa ter esse espírito de coragem que tem aqui. Amém? Vocês podem comer, menos esta. Fecha teus olhos. Senhor, levanta corajosos nessa noite.